A paz do Senhor, irmãos. Nós agradecemos a Deus por mais uma escola bíblica dominical, por mais uma aula, por termos este privilégio, irmãos, de meditarmos na palavra do Senhor, de poder nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Nós exaltamos e glorificamos o nome do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo nessa manhã. Essa é a quarta aula. Nós avançaremos mais um pouco, daremos mais um passo e pedimos a Deus que nos ajude, pedimos a Deus que esteja conosco, que o Senhor seja exaltado e glorificado através deste estudo, de todos os estudos da Palavra de Deus. O único objetivo é falarmos da Palavra de Deus. Nós vamos orar a Deus e daremos sequência, irmãos. Senhor da glória, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela liberdade que temos de estudar, Senhor, a Tua Palavra, de poder compartilhar, Senhor, a Tua Palavra com os nossos irmãos. Senhor, nós exaltamos o Teu nome por este grande privilégio, Senhor, que é de poder colocar a nossa vida diante de Ti, o nosso coração na Tua presença. Pedimos a Ti, Senhor, fala conosco, através da Tua palavra, através desses estudos, ó Deus, que tão somente o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado. Nós queremos agora, Senhor, colocar a nossa vida diante de Ti, nosso coração diante de Ti. Senhor, eu coloco a vida dos meus irmãos, Pai, diante de Ti, a minha vida também diante de Ti, Senhor. Todos nós precisamos de Ti. Fala conosco, Senhor, repreendemos todo o mal, tudo aquilo que se levanta, Senhor, contra nós, nós repreendemos em nome de Jesus. Assim fica conosco, nós Te agradecemos e Te exaltamos no poderoso nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Como eu disse, nós daremos mais um passo hoje nesse estudo. Irmãos, só para recapitularmos, né, o objetivo do nosso estudo. O objetivo do nosso estudo é de entendermos com maior profundidade a condição da nossa natureza, como herdamos e nascemos com a natureza pecaminosa, conforme estudamos até aqui, inclinada para o pecado, através do pecado de Adão, e de que maneira Deus, na sua infinita sabedoria, planejou ou estabeleceu o plano que traria o homem de volta ao seu relacionamento e convívio, assim como estabelecera na criação do primeiro homem. O objetivo do nosso estudo, então, irmãos, é entendermos essa condição com que todo homem nasce, essa condição herdada lá através do pecado de Adão, através daquele ato de desobediência, e como o Senhor, como Deus estabeleceu na sua infinita sabedoria, como nós dissemos na introdução na primeira aula, estabeleceu ainda na eternidade esse plano de salvação para o homem. Não nos esqueçamos, irmãos, que não obstante, né, nós estamos estudando passo a passo, o Senhor estabeleceu a morte do Cordeiro, né, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Como nós dissemos na introdução também, não foi naquele momento do pecado de Adão, naquele ato, né, de desobediência, por meio da desobediência, que o Senhor então parou e pensou de que maneira Ele traria o homem, a sua criação, de volta para o seu convívio, de volta para o seu relacionamento. Não foi ali, irmãos, não foi ali. O Senhor, já na sua infinita sabedoria e presciência, irmãos, Ele já sabia o que Adão faria, qual seria a escolha de Adão. Amém, irmãos? Então, somente para não perdermos isso de vista, recapitulando, irmãos,
o que nós estudamos até aqui, tá bom? Para nós avançarmos um pouquinho mais. Nós estudamos o pecado de Adão foi transmitido a toda a humanidade. E hoje nós vamos ler um pouquinho com mais detalhes a respeito disso. Então, o pecado de Adão foi transmitido a toda a humanidade, todo homem nasce com essa inclinação para o pecado, por conter em sua natureza esse estado, então, pecaminoso. Vimos também, irmãos, que Deus se manifestou a toda a humanidade. Nós vimos isso através da revelação geral, através da criação, lá em Romanos, capítulo 1, verso 20, 19, 20, 21. Os irmãos se lembram que Deus se manifestou a toda a humanidade através da criação. É o que nós vimos que alguns teólogos vão chamar de revelação geral. E porque não o adoraram como Deus, toda a humanidade está indesculpável diante de Deus, por conta dessa revelação, por conta da criação. É só um resumo, irmãos, bem rápido. Nós vimos também que os homens têm a consciência que aprova ou desaprova os seus atos, né? Que todos os homens nascem com essa consciência. Ela está lá em Romanos capítulo 2, versos 14 e 15, nós também vimos. Vimos, irmãos, que todos pecaram, Paulo dizendo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vimos também Paulo dizendo isso. Nós vimos também que não há um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória, ou seja, separados da glória. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Nós vimos isso na última aula. Está lá em Romanos capítulo 3, versos 10 a 12. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos pecaram. Nós dissemos já durante as aulas que a Bíblia encerrou toda a humanidade debaixo do pecado. E que o homem por si só, nós vimos isso também, ou seja, por seus próprios méritos, bondade, obras, não pode alcançar a salvação. Por si só, o homem não pode alcançar a salvação, irmãos. É o que nós vimos naquela passagem de Cornélio. Os irmãos se lembram. E hoje, irmãos, com base em tudo isso que nós vimos até aqui, então, desse pecado, né, intrínseco na natureza humana, nós vamos pegar um texto que está em Romanos também. Nosso estudo permeia no livro de Romanos, capítulo 3, irmãos. Romanos capítulo 3, verso 20. Vai dizer assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nós vamos falar mais para frente a respeito disso. Ainda em Atos, irmãos, em Atos capítulo 16, verso 30, os irmãos conhecem, né, essa passagem daquele Atos 16, 30. Daquele carcereiro, né, irmãos? Quando Paulo e Silas ali, eles oraram e ele então no 29, né? Atos 16, 29 diz assim: e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E o 30, irmãos, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos. E tirando-os para fora, disse:
Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Essa é a grande pergunta, irmãos. Essa é a grande pergunta da humanidade. O que é necessário que eu faça para me salvar? E qual foi a resposta de Paulo e Silas, então? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Este é o único caminho para a salvação do homem. Como nós dissemos, não é pela sua bondade, justiça, pelas obras, somente por meio de Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Em Jó, irmãos, em Jó capítulo 9, nós vamos ver que Jó também faz essa pergunta, né? No seu diálogo com o Senhor. Jó capítulo 9, verso 2. Olha o que diz: se quiser contender com ele, Jó 9, 2. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Olha só, e na Revista Corrigida diz assim, né? Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Eu vou repetir na versão internacional. Bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? O que Jó está perguntando? Como pode o homem justificar-se, o homem mortal justificar-se diante de Deus? Essa é a grande pergunta, irmãos. É a grande pergunta da humanidade. Nós hoje vamos detalhar um pouco mais, irmãos, o texto base do nosso estudo, que está lá em Romanos, capítulo 5, dos versos 12 a 19. Romanos 5, 12 a 19. Nós vamos ler o texto, irmãos, e vamos detalhar um pouco mais esse texto hoje, tá bom? Romanos 5, 12 a 19. Eu estou lendo na Revista Corrigida. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O tópico da nossa aula de hoje é os resultados ou efeitos da desobediência de Adão em paralelo aos resultados e efeitos da obediência de Cristo. Irmãos, não é um texto fácil. Não é um texto fácil. Paulo usa um paralelismo, né, entre Adão e Cristo. Então é necessário nós esmiuçarmos um pouco
para nós entendermos esse texto. Basicamente, hoje nós vamos ficar nesse texto, irmãos. Se nós pegarmos o versículo 12, nós já pudemos meditar um pouco sobre ele nas aulas anteriores. Veja bem, vamos pegar alguns pontos de alguns textos para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer. Lembrando, irmãos, que Paulo, nós não podemos tirar deste contexto, né? Paulo, nesse capítulo, ele está falando da justificação pela fé, justificação em Cristo. Paulo está procurando dar continuidade ao tema da justificação do homem. Estabelece então um paralelo entre Adão e Cristo, seus atos e suas consequências. É isso que Paulo está fazendo, principalmente nessa parte do versículo 12 em diante. Se nós pegarmos então o versículo 12, nós vamos ver Paulo dizendo: por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem. Se nós pegarmos o 14, ele fala da transgressão de Adão. Eu elenquei alguns pontos específicos. 12, por um homem entrou o pecado no mundo. 14, transgressão de Adão. 15, pela ofensa de um. 16, por um só que pecou. 17, pela ofensa de um só. 18, uma só ofensa. E 19, pela desobediência de um só homem. O que fica claro aqui então, irmãos, nessas pinceladas que nós demos nesses versículos, fica claro que Paulo está fazendo referência a realmente um ato de desobediência que desencadeou o pecado, né? Que atingiu a toda a humanidade. Toda a humanidade. Paulo faz referência ao pecado de Adão, à ofensa, à desobediência, que então atingiu toda a humanidade. Foi originalmente a partir deste pecado de Adão, deste ato pecaminoso, né? Desse ato de desobediência, que o pecado então entra por Adão e atinge toda a humanidade. Por que atinge toda a humanidade? E aí nós pegamos, né, o próprio 12, ele fala que pelo que, né, nós já dissemos na aula passada, portanto, por meio de, como por um homem entrou o pecado no mundo. Nós somos, a nossa origem, a origem da raça humana se dá a partir de Adão. Então, como Adão, e nós vamos ver isso com mais detalhes, como Adão é o cabeça da raça humana, veja bem, Adão é o cabeça da raça humana, nós somos descendentes de Adão por natureza, nós herdamos então essa natureza pecaminosa. Nós já dissemos isso, né, na aula anterior. Então, irmãos, de novo, eu repito que o texto, né, os textos que nós lemos, deixa claro que o pecado, a ofensa, a desobediência entrou no mundo através de um homem, através de Adão. O que nós vemos, irmãos? A lei que passou a reger todos os homens por causa dessa herança do pecado de Adão, do pecado cometido por Adão, através da desobediência. É importante frisarmos, a desobediência foi o meio, irmãos. Foi o meio. Vamos voltar lá em Gênesis, irmãos. Olha que interessante, né? Dentro desse contexto. Gênesis capítulo 2. Vamos pegar lá? Para nós reforçarmos aqui esse entendimento, irmãos. Gênesis capítulo 2. Verso 17, né? Nós vemos aquela ordem que o Senhor dá a Adão. Vamos pegar o 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim
comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos que o Senhor deu a Adão, concedeu a ele total liberdade de escolha. Não obstante, o Senhor dá a Adão explicações a respeito das consequências da sua escolha. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerá livremente. Ou seja, você tem liberdade de comer de todas as árvores. No 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor está ensinando a Adão, trazendo a Adão muita clareza na consequência que teria se ele comeria do fruto dessa árvore. Agora, irmãos, veja bem, por que é que o Senhor então coloca todas as árvores, né? Todas as árvores do jardim que ele podia comer ali à vista dele, e coloca também a árvore que ele não poderia comer do fruto ali, junto. Todas as árvores estavam ali. Se o Senhor não quisesse que o homem escolhesse, ele não colocaria ali aquela árvore que ele não poderia comer. Mas percebe que o Senhor ele deu a Adão essa liberdade de escolha, não obstante, deixando muito claro a consequência da escolha daquilo que o Senhor havia dito para que ele não fizesse. E o que nós vemos? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que foi através da desobediência. A obediência, por um lado, irmãos, a obediência, ela traria vida a Adão. A obediência manteria aquele relacionamento que Deus havia estabelecido com Adão. A obediência manteria o homem naquela condição de inocência. Aquela obediência manteria o homem no jardim. Percebe? A desobediência, ela destruiu, não obstante ela foi o meio, irmãos, pelo qual o pecado entrou, mas o ato de desobediência destruiu esse relacionamento entre Deus e o homem. A desobediência tirou o homem do jardim. Percebe? De novo, irmãos, Deus não foi pego de surpresa aqui nesse ato. Ele sabia, sem dúvida nenhuma. Por isso que ele já tinha um plano estabelecido na eternidade. Agora, irmãos, o que eu quero, de novo eu repito, né? Vamos pegar em Romanos capítulo 8, eu creio que ficará um pouco mais claro. Irmãos, repito, não é um texto fácil, nós precisamos ir passo a passo para nós compreendermos. Romanos capítulo 8, o verso 2, olha o que diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que agora, em Cristo, ele está debaixo da lei, que ele vai chamar da lei do Espírito de vida. Por isso que diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Então Paulo agora em Cristo está dizendo que há uma nova lei que rege a sua vida, porque outrora ele estava debaixo de outra lei. Qual lei? Lei do pecado e da morte. Essa lei, irmãos, é a lei que passou a reger todos os homens por causa da herança do pecado de Adão cometido através da desobediência. Paulo dá um nome a essa lei que rege todo homem que nasce. Todo homem que vem ao mundo é regido
por uma lei, que é a lei, Paulo chamou aqui de lei do pecado e da morte. Por quê? Porque há neste homem, em sua natureza intrínseco, essa natureza pecaminosa, herdado lá em Adão. Amém, irmãos? Eu espero que esteja claro, irmãos. Então, como nós lemos, um homem, um ato, uma transgressão, um só que pecou, um só pecado que atingiu toda a humanidade, não atingiu alguns, atingiu toda a humanidade, toda a humanidade. Fazendo referência ainda ao texto, irmãos, ao texto que nós lemos de Romanos 5, de 12 a 19. Por outro lado, irmãos, Paulo, lembrando que ele está fazendo aqui um paralelo entre Adão e Cristo. Por outro lado, nós vemos o seguinte, vamos pegar também alguns textos aqui. Por exemplo, versículo 14 de Romanos 5, lá no final dele vai dizer: o qual é a figura daquele que havia de vir. Vamos ler o versículo inteiro. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Nós explicamos isso na aula passada, então seguiremos. O qual, quem? Adão é a figura, e na revista atualizada vai dizer pré-figura, é a figura daquele que havia de vir. Paulo está então dizendo que Adão é a figura daquele que havia de vir, Cristo. Em que sentido, irmãos? Em que sentido Paulo afirma que Adão é a figura daquele que havia de vir, a figura de Cristo? O que nós vimos até aqui? Um ato de Adão, o pecado de Adão, a transgressão de Adão e a desobediência de Adão que atingiu toda a humanidade. Agora vamos ver, irmãos, o que Paulo, nesse paralelismo que ele está fazendo, o que ele diz a respeito de Cristo. Versículo 15, ele vai dizer, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Vamos ler mais um texto, versículo 16. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Versículo 17. A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E o 19, o 18, um só ato de justiça, um só ato. E o 19, pela obediência de um. Olha, irmãos, fica claro, né, nessas pinceladas, né, nesses textos, o que Paulo está falando a respeito de Adão e o que ele está falando a respeito de Cristo. Ele está dizendo que se por um lado a desobediência de Adão e o pecado de Adão atingiu toda a humanidade, por outro lado, a obediência de Cristo, a justiça, a graça de Deus alcançou também os homens. Para nós entendermos, irmãos, Adão, o que nós vemos em Adão? Ato de desobediência, pecado e ofensa, resultado disso, condenação e morte, juízo e julgamento por causa do pecado, por causa de um pecado, tá certo? Em Cristo, o que nós vemos? Ato de obediência, dom gratuito e graça, dom gratuito ou graça, resultado disso, resultado dessa graça, desse dom gratuito,
justificação e vida. Se por um lado em Adão nós temos condenação e morte, por outro lado em Cristo nós temos justificação e vida. Se por um lado em Adão nós temos o juízo e julgamento por causa de um pecado, em Cristo nós temos a graça de Deus veio sobre a humanidade por causa de muitos pecados. Vamos entender um pouco mais isso, irmãos. Vamos pegar versículo 15 agora. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa. Agora, Paulo está fazendo a comparação entre o dom gratuito, a graça de Deus, e a ofensa de Adão. Porque se pela ofensa de um, muitos morreram, e aqui muitos, irmãos, quer dizer todos, porque a ofensa atingiu toda a humanidade e foram muitos, e por isso que Paulo usa esse termo muitos, que na verdade são todos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aí sim, a graça abundou sobre muitos, e não todos, porque senão toda a humanidade estaria salva, mas somente aqueles que creem em Cristo é que são salvos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Por que Paulo vai dizer, no 17, Paulo vai dizer assim, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O termo que Paulo usa é sempre que a graça superabundou o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo vai dizer isso, né? No 20, por exemplo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos? Paulo está querendo dizer que a graça superabundou porque muitos pecaram. Percebe? Muitos pecaram. Enquanto o pecado, um pecado, que é o pecado de Adão, atingiu toda a humanidade, um pecado, por outro lado, a graça veio sobre muitos pecados, ou seja, muitos que pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a graça veio sobre muitos pecados. Então ela superabunda o pecado. A graça é maior, ela tem um alcance e ela tem um efeito muito maior do que o pecado. Nós vamos ainda discorrer um pouco mais sobre isso, irmãos, mas o nosso estudo hoje, aquilo que nós queremos dizer, é esse paralelo entre Adão e Cristo, desobediência de Adão e obediência de Cristo. Por isso que Paulo diz que Adão era a figura daquele que havia de vir. Em que sentido Paulo está dizendo isso, irmãos? Vamos pegar um texto que eu creio que nos dá um pouco mais de clareza e entendimento. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, irmãos. Paulo, nesse texto, 1 Coríntios 15, Paulo está falando da ressurreição. Em um dado momento ele usa esse paralelo entre Adão e Cristo para exemplificar a ressurreição, para dar mais clareza à ressurreição. Mas dentro disso que nós estamos estudando, dentro do nosso contexto, fica muito claro se nós pegarmos a partir do versículo 45, irmãos. Eu estou lendo então 1 Coríntios 15, 45. Paulo vai dizer assim:
Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Percebe, irmãos? Lá em Romanos, lá no texto que nós estamos estudando, Paulo está fazendo um paralelo, né, entre Adão e Cristo, certo? E ele fala que lá no 14, é isso que eu queria, lá no 14, nós vimos que Paulo está dizendo que Adão é a figura daquele que havia de vir, tá certo? E esse texto, então, Paulo deixa claro: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. O último Adão, Cristo, espírito vivificante. Então, irmãos, Paulo fala do primeiro homem, Adão, e fala do último Adão, em espírito vivificante. Irmãos, por que Paulo usa essa figura? Primeiro Adão e último Adão. Porque ele está fazendo referência a dois cabeças. Os irmãos entendem? Dois cabeças. O cabeça, Adão como cabeça da raça humana, e o último Adão, né, o espírito vivificante, como o cabeça de uma nova raça, de uma nova criatura. Nós vamos ver isso, irmãos. 46 de 1 Coríntios 15. Mas não é o primeiro, o espiritual, Adão, senão o animal, depois o espiritual. 47. O primeiro homem da terra é terreno, fazendo referência a Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Olha só, irmãos, esse texto fica ainda mais claro. Paulo diz: o primeiro homem da terra é terreno, Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Olha, irmãos, por que o segundo homem? Outros homens nasceram depois de Adão. Os próprios filhos de Adão. Os irmãos entendem? Os próprios filhos. Mas aqui, que Paulo está usando como figura? De novo, eu repito, como cabeça. Primeiro homem e segundo homem. Primeiro homem é da terra, é terreno. Segundo homem é celestial. Segundo homem é do céu. Cristo, nesse sentido, quando então encarnou, Cristo, ele é o cabeça de uma nova raça. Uma raça agora celestial. O 48. Qual o terreno, fazendo referência a Adão, tais são também os terrenos. Tá certo? Então, todos aqueles que descendem de Adão são terrenos. Assim, perdão, irmãos, 48, né? Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Paulo está fazendo referência aqui agora a duas raças. Duas raças. Aqueles que estão ligados a Adão, então por isso são terrenos, ligado ao homem terreno, e aqueles que estão ligados ao celestial, que ligados ao celestial passam a ser também celestiais, uma nova raça. 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Fica muito claro aqui, irmãos, esse paralelismo que Paulo está traçando lá em Romanos, aqui em 1 Coríntios 15, fica mais claro
dois cabeças, irmãos. Por isso que Adão é a figura daquele que havia de vir. Em que sentido Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Adão era a figura de Cristo, porque Adão como cabeça da humanidade, Cristo como cabeça do homem regenerado, do nascido de novo. Vamos pegar, irmãos, um texto que fica muito claro mesmo. 2 Coríntios 5:17, né? Um texto que nós falamos de cor. Diz assim, 2 Coríntios 5:17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, irmãos, se aqueles que estão em Cristo são, né, uma nova criatura, então, a partir de Cristo, é constituído uma nova raça. Nesse sentido, um novo povo, porque eles não são mais aquela criatura antiga, aquela criatura ainda ligada a Adão. Poderíamos dizer, irmãos, que foi cortado o cordão umbilical, né? Não fazem parte mais daquela natureza, porque em Cristo somos uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Ou seja, uma nova raça a partir de Cristo. Os irmãos entendem? Espero que esteja ficando claro, irmãos, esteja claro. Então, Adão é a figura de Cristo, porque ambos são cabeça. Cabeça da humanidade, de onde descendem todos os homens, e em Cristo uma nova raça, os regenerados, os resgatados, aqueles que tiveram o seu interior transformados, irmãos, e que mais importante, irmãos, que a partir de Cristo não estão mais debaixo da lei do pecado e da morte, como nós vimos lá no início. Vamos pegar lá Romanos 8 novamente, que agora faz muito sentido esse texto. Romanos 8:2. Paulo diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, irmãos, aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo da lei do pecado e da morte que se originou, né, lá em Adão. Mas agora em Cristo, estes homens que estão ligados em Cristo, eles fazem parte ou são regidos pela lei do Espírito de vida. E Paulo vai dizer: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Percebem, irmãos? Então, esse texto de Romanos 5:12-19 está traçando este paralelo, que se a desobediência de Adão alcançou toda a humanidade, a obediência de Cristo alcançou muitos, irmãos, muitos. E que obediência é essa, irmãos? Que obediência é essa que Paulo faz referência? Obediência de Cristo. Que obediência? Jesus demonstrou sua obediência ao declarar que a sua vinda ao mundo tinha como destino a sua entrega na cruz. Que maravilha, irmãos, que maravilha. E nós sabemos, né, e conhecemos tantos textos, né, que Cristo, Jesus, Ele encarnou, o Verbo se fez carne para cumprir, irmãos, para obedecer a Deus. Em todo o tempo, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não desobedeceu. Então, irmãos, no contraponto da desobediência de Adão, que trouxe consequências tão terríveis à humanidade,
que encerrou todos os homens debaixo do pecado, que todos os homens nascem por esse ato de desobediência em pecado, como nós vemos em Davi, né, dizendo, Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Por outro lado, irmãos, em Cristo, ligados em Cristo, através da obediência de Cristo, todos os homens agora têm acesso novamente ao Pai, a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outro, não há atalho. Só há um caminho, Cristo, e Ele foi obediente. Através da sua obediência, nós fomos alcançados, irmãos. Por quê? Qual obediência? A obediência da sua entrega, a obediência em se entregar. Entendem, irmãos? Ninguém matou a Jesus. Ninguém matou, ele se entregou para morrer, ele veio, irmãos, porque através da sua morte nós temos vida e vida eterna. Vamos ler alguns textos, irmãos. João vai nos falar, né? Nós conhecemos muito esse texto. João vai nos falar dessa obediência e desse diálogo que o Senhor teve, né? Vamos pegar João 27, perdão, irmãos, João 12, 27. João 12, 27, o Senhor vai dizer assim: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso eu vim a esta hora. Jesus está dizendo da sua morte, da sua entrega. Ele está dizendo o seguinte: agora minha alma está perturbada. Óbvio, ele estava como homem sofrendo o pecado de toda a humanidade. E ele diz o seguinte: agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Ele veio para morrer. Mateus, irmãos, Mateus 16, irmãos, nós continuaremos a partir desse ponto da obediência de Cristo na próxima aula, tá? Eu já estou encerrando. Mateus 16, 21 vai dizer assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, no 22, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. O que Pedro estava dizendo para ele? Senhor, tu não vai morrer, Senhor. Veja bem, Senhor estava dizendo a eles que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, dos principados, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele sabia muito bem qual era a sua missão e que ele tinha que caminhar para a morte, para a cruz, irmãos. E aí Pedro se levanta, no 22, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. No 23, o Senhor diz a Pedro: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalos, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Exatamente. Eu vou repetir o 22. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalos, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro estava o Senhor estava repreendendo Pedro, irmãos, dessa maneira veemente, como que repreendendo Satanás, porque nada e ninguém poderia impedir
que o Senhor se entregasse na cruz do Calvário. Repito, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pela sua obediência, por obedecer ao Pai, o Senhor diz em alguns textos: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmãos, e qual foi o grande objetivo da vinda do Senhor, senão para morrer? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. A sua obediência, através da sua obediência, que como um homem obedeceu, irmãos, como um homem, nós vamos ver um texto que diz que ele teve que aprender a obedecer. Ele foi obediente, irmãos, e a sua obediência nos alcançou. É por isso que Paulo, no texto de Romanos capítulo 5, ele diz, que através da obediência de vamos pegar o 5:19 e nós encerramos. Porque como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Esse muitos são todos. Os irmãos não esqueçam disso. Todos foram feitos pecadores. E por serem muitos, Paulo usou essa expressão. Porque como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Esses muitos são muitos mesmos e não todos, porque senão todos seriam salvos, mas somente aqueles que creem em Jesus, através da sua obediência, irmãos. Pela obediência de muitos serão feitos justos. Nós agradecemos a Deus por sua obediência. Então nós vemos na aula de hoje este paralelo, esse contraponto entre a desobediência e o ato de Adão, que alcançou toda a humanidade, e essa obediência e essa graça, esse ato do Senhor Jesus que salvou, que superabundou a muitos que pecaram. Porque muitos foram os pecados, irmãos. Por isso a graça é mais abundante do que o pecado. Amém, irmãos? Como eu disse, não é um texto fácil. Nós continuaremos na próxima aula e daremos sequência nesse estudo. E que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado. Nós vamos orar a Deus, irmãos. Senhor da glória, nós te exaltamos, te glorificamos e te bendizemos. Porque, Senhor, fomos alcançados, Senhor, por esta graça, esta obediência, Senhor, este ato de obediência, Senhor, de, Senhor, conduzir-se, Pai. O Senhor se conduziu, Senhor, a caminho da cruz, para se entregar, para morrer pelos nossos pecados. Nós te louvamos, fomos alcançados, Senhor, por esta graça, através da tua obediência, Senhor. Te bendizemos, Pai, e não estamos mais sendo regidos pela lei do pecado e da morte, mas agora pela lei do Espírito, Senhor. Espírito e vida, Senhor. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos, te exaltamos. Fica conosco neste dia, nos abençoa, Senhor, guarda-nos, Senhor, que à noite no culto estejamos, Senhor, diante de Ti, Pai, para glorificar e para exaltar o Teu nome. Nós Te bendizemos e nós Te exaltamos. Alcança as nossas vidas, Pai, com poder. Renova-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos e nós Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor, a paz do Senhor, que o Senhor nos guarde e nos abençoe neste dia. A paz do Senhor a todos.